Fala, meu amigo investidor, tudo bem com você? Bom, se você leva ou pretende levar a sério o mercado cripto como um mercado para multiplicar o seu dinheiro, para você investir e multiplicar o seu capital, eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser muito útil e vai te ajudar bastante. Eu vou te mostrar as principais diferenças entre Solana e Avalanche, que são os principais concorrentes do Ethereum. E antes aqui uma breve contextualização. Para quem não sabe, em 2009 surgiu o Bitcoin, e o Bitcoin deu origem à blockchain, a tecnologia de blockchain, que por sua vez deu origem a todo o criptomercado, e essa foi uma grande revolução. Mas em 2015, com o surgimento do Ethereum, a gente teve uma nova revolução. Protocolos como o Ethereum, eles permitem a criação de dApps, que são aplicativos descentralizados, smart contracts, DeFi, que são finanças descentralizadas, ok? Então, o Ethereum foi responsável pela criação de setores inteiros da economia. E hoje em dia, existem uma série de projetos que pretendem concorrer com o Ethereum nesse mercado. Existem outros, é verdade, mas os dois que eu considero principais são Solana e Avalanche. Então aqui nesse vídeo eu vou te mostrar algumas características do Ethereum e também do Ethereum 2.0, que é uma versão que está prevista para entrar no ar, por assim dizer, do Ethereum agora em 2022. Vou te mostrar alguns dados referentes à Avalanche e à Solana, em quesitos como velocidade de cada um deles, taxas, segurança, validadores, tokenomics, que são algumas características da economia dos tokens de cada um, TVL, que é o valor bloqueado, para você entender o tamanho de mercado e o que eu considero o principal disso tudo, o ecossistema de cada um. Bom, pode parecer bastante informação, pode até parecer algo chato, mas eu te garanto que isso vai te ajudar a abrir a mente e ter um maior entendimento tanto do mercado cripto como um todo, quanto de cada um desses projetos individualmente, tá legal? Bom, a medida que a gente utiliza para avaliar a velocidade de um protocolo é o TPS, transações por segundo. Para você ter uma ideia, o Bitcoin ele é capaz de realizar cerca de 3 transações por segundo. O Ethereum realiza em média cerca de 15 transações por segundo. Isso porque tanto o Bitcoin quanto o Ethereum não são protocolos tão escaláveis assim. E essa limitação na capacidade de escalar o protocolo faz com que ele fique mais lento. E esse é um dos problemas que o Ethereum 2.0 visa resolver. Tanto que é previsto que o Ethereum 2.0 seja capaz de realizar 100.000 TPS, 100.000 transações por segundo. A Avalanche, por sua vez, é capaz de realizar 4.500 transações por segundo. E a Solana, nada mais, nada menos do que 65.000 transações por segundo. Então, quando a gente fala aqui velocidade, Ethereum hoje 15 transações por segundo, Ethereum 2.0, 100.000, Avalanche, 4.500, Solana, 65.000. E a Solana continua em contínuo desenvolvimento e ele pretende nos próximos tempos, num futuro próximo, ser capaz de realizar 700.000 transações por segundo. Mas aqui eu preciso te dar um exemplo, porque senão você vai julgar, esse protocolo é mais rápido, ele é o melhor de todos, vou abandonar todos os outros e vou seguir esse protocolo assim. Todo o ecossistema vai migrar para esse protocolo apenas porque ele é mais rápido. Não é bem assim que funciona. Esses números, 65.000 TPS, 4.500, isso não traz muito significado num primeiro momento para nossa mente. Então acho que um exemplo é bem-vindo para que isso sedimente esse entendimento melhor na cabeça de cada um de nós. Imagine que você tem um carro. Esse carro ele é capaz de correr 300 km por hora. Bom, para que o carro possa executar esse potencial, para que ele possa andar de fato nessa velocidade, ele precisa ter as condições ideais. Ele precisa ter uma pista segura, uma pista sem tráfego, uma pista vazia, etc. Ok? Ele precisa de condições para realizar esse potencial. Agora, imagine que eu tenho um carro que ele tem um potencial, o motor dele, a parte mecânica dele é capaz de andar a 1.000 km por hora e outro a 3.000 km por hora. Veja que um carro que é capaz de chegar a 3.000 km por hora, ele não tem
muita vantagem em relação àquele que é capaz de percorrer 1.000 km por hora, porque ele está limitado às condições da estrada. Então, por mais que ele possa, em tese, em termos da mecânica do veículo, ser capaz de andar 1.000 km por hora, nenhum piloto vai conseguir andar nessa velocidade. Estourando, ele vai conseguir andar 300 e pouco, ok? Então tenha isso em mente, porque a velocidade da Avalanche 4.500 é um número bem menor do que a velocidade da Solana, 65.000 TPS. Porém, esses dois números representam uma velocidade que é mais do que suficiente para todas as necessidades de aplicações atuais. Então, tanto a Avalanche quanto a Solana, elas têm um potencial ocioso para aguentar uma evolução da demanda do mercado. A Ethereum, ela pode ser considerada uma rede lenta, a Avalanche uma rede rápida e a Solana uma rede ultra rápida. Porém, tanto a Avalanche quanto a Solana atendem plenamente às condições atuais do mercado no quesito velocidade. Já o Ethereum atualmente está deixando a desejar, porém o Ethereum 2.0 promete vir aí para resolver esse problema, certo? No que diz respeito a blockchain, tem um conceito que também é pertinente a gente trazer aqui porque ajuda a esclarecer essa questão. Na blockchain existe um problema chamado de trilema. O que é o trilema? Existem 3 pilares necessários para uma boa blockchain, por assim dizer, que são segurança, descentralização e escalabilidade. Porém, o problema envolvido nesse tripé é que, via de regra, você tem 2 desses pilares fortalecidos e para que você tenha 2 fortalecidos, você tem que sacrificar um deles. E é por isso que hoje a rede Ethereum é considerada uma rede segura, uma rede descentralizada, porém, por questões tecnológicas, ela tem que, para garantir a segurança e a descentralização, sacrificar um pouco da velocidade. Legal? Em relação às taxas, a rede Ethereum pode ser considerada uma rede cara, a rede Avalanche pode ser considerada uma rede barata e a Solana baratíssima, mas você vai ver que entre a Avalanche e a Solana não tem muita diferença na prática também. Hoje, em média, as transações na rede Ethereum estão na casa dos $15. Esse valor pode oscilar, às vezes chegar a $50, as taxas oscilam, mas é um valor muito caro por transação. Novamente, o Ethereum 2.0 pretende baratear o custo das transações. A Avalanche, por sua vez, hoje tem uma taxa média de 4 centavos de dólar, 0,04 dólares. E a Solana, por sua vez, tem uma taxa ridiculamente baixa. A taxa da Solana atualmente está em torno de 0,00025 dólares. Então tem esse número decimal que é uma fração muito menor do que 1 centavo de dólar. Em termos de segurança, a gente pode considerar a Ethereum a rede mais segura de todas. Atualmente, o mecanismo de consenso da rede Ethereum é o Proof of Work, prova de trabalho. Porém, lembra que eu te mencionei o trilema, né? Segurança, descentralização e escalabilidade, os 3 pilares para uma blockchain robusta e funcional e eficiente, por assim dizer, certo? Bom, a Ethereum, na versão 2.0, vai sacrificar um pouco dessa segurança, o que não significa que ela vai se tornar uma rede insegura, para que ela consiga ser mais escalável e, por consequência, ter mais velocidade e um custo de transação mais baixo. E a Ethereum vai fazer isso migrando do Proof of Work, prova de trabalho, para o Proof of Stake. O Proof of Stake pode ser aproximadamente traduzido por prova de participação. Esse mecanismo de consenso ele dá margem a algumas discussões, porém ele não é necessariamente sinônimo de que é um mecanismo que vai trazer mais insegurança para a rede. Um outro quesito que é importante para a segurança de uma rede é a quantidade de validadores. Bom, atualmente isso não se aplica para Ethereum, porque hoje em dia a Ethereum é similar ao Bitcoin. Cada bloco é validado por mineradores. Porém,
o Ethereum 2.0 vai ter o mínimo de 16.384 validadores, o que confere, além de segurança, uma grande descentralização da rede. A Avalanche atualmente tem 1.123 validadores, um número muito próximo ao da Solana, que atualmente tem 1.145 validadores. O mecanismo de consenso da Solana, além de se utilizar do Proof of Stake, ele utiliza o Proof of History, prova de histórico, que é um mecanismo de consenso completamente inovador e que contribui, além de tudo, para também a velocidade da rede Solana. E a Avalanche, por sua vez, tem um mecanismo de consenso mais complexo que envolve múltiplas formas de validação. E aqui a gente já vê uma inovação tanto na Solana quanto na Avalanche. Elas trazem inovações tecnológicas que permitem também que a rede se mantenha segura e que, além disso, ela ganhe em termos de escalabilidade e velocidade. Então, tanto a Solana quanto a Avalanche, elas são inovadoras tecnologicamente e ambas trazem propostas para resolver ou pelo menos para mitigar o problema do trilema. Essa frase não sei se ficou muito bem elaborada, mas eu acho que deu para entender, não é? Em relação ao tokenomics, que é a economia dos tokens de cada projeto, a Avalanche tem um diferencial muito importante. Ela tem um valor máximo de supply, que é de 720 milhões de tokens. E ter uma oferta máxima de tokens é o que confere a escassez digital, que é o conceito inovador que foi trazido à tona no mundo pelo Bitcoin. O Bitcoin é tão valioso assim, entre outras razões, porque é um ativo digital e ao mesmo tempo escasso. E a Avalanche também mantém essa escassez com a oferta máxima. Nem a Solana e nem o Ethereum, eles têm uma oferta máxima, eles têm regras para emissão de token. Então eles não estão sujeitos a uma inflação como a gente vê no sistema financeiro tradicional. Os bancos centrais imprimem dinheiro à torto e à direito, isso gera inflação. Para você ter uma ideia, de 2020 para cá, 40% dos dólares foram impressos. Apenas no último ano foi impresso 40% dos dólares, ou seja, quase metade de todos os dólares que foram impressos em toda a história. E isso gera inflação. Aqui no Brasil, a gente tem um cenário muito semelhante de inflação. A gente convive com inflação. E o Bitcoin e a Avalanche não estão sujeitos a isso. E a Solana e o Ethereum também não são tão inflacionários quanto os bancos centrais, quanto os países, quanto o sistema financeiro tradicional, porque eles têm regras para emissão de tokens, ok? Mas nesse quesito a Avalanche se destaca bastante. E aqui um parênteses, a gente está aqui tratando de vários tópicos, então eu não consigo entrar em tantos detalhes de cada um desses, de tokenomics, disso, daquilo, senão o vídeo ia ficar muito extenso, ok? Então eu estou pincelando os aspectos que eu considero principais em relação a cada um desses pontos aqui, tá legal? O TVL é outra métrica muito importante da gente analisar para comparar uma blockchain com a outra. O TVL é o valor total bloqueado. Como assim? Você está vendo aqui o TVL do Ethereum, 172 bilhões de dólares em valor total bloqueado. Essa é a soma total do dinheiro que tem bloqueado na rede Ethereum. É a soma total dos ativos depositados em DeFi, que são finanças descentralizadas. E isso aqui dá uma dimensão para a gente do tamanho do ecossistema Ethereum. Então guarda esse valor aí, 172 bilhões TVL do Ethereum. Agora, como você pode ver, eu selecionei aqui a Avalanche. A Avalanche tem 8,71 bilhões de dólares em TVL e a Solana 14,8 bilhões. Então a Solana é maior que a VAX, mas ambas são muito menores ainda do que a Ethereum. E essa é uma grande vantagem em favor da blockchain do Ethereum. E aqui, o valor total bloqueado em cada uma dessas blockchains é o gancho perfeito para a gente entrar no tema
ecossistema. Lembra que eu te falei no começo desse vídeo? A Ethereum surgiu em 2015. Tanto a Solana quanto a Avalanche são mais recentes, são agora de 2020. E o pioneirismo da Ethereum confere a ela uma vantagem monstruosa em relação aos demais projetos. A Solana pode ter tecnologia mais avançada, a Avalanche também, mas eu quero que fique bem claro que o pioneirismo ele coloca a Ethereum numa posição única e inigualável. Vou te dar 2 exemplos para que não fique nenhuma dúvida a respeito dessa vantagem em relação ao Ethereum, e a gente acaba de vez com essa questão que muita gente fala de que outros protocolos podem ser potencialmente Ethereum killers. Pensa na Microsoft. A Microsoft é pioneira em termos de sistemas operacionais. Não necessariamente os sistemas operacionais da Microsoft são os melhores. Existem outros sistemas que não dão tantos bugs, que são mais rápidos, que têm uma série de funcionalidades melhores do que o sistema operacional da Microsoft, do que o Windows, por exemplo. Porém, como ela surgiu primeiro, todo um ecossistema foi criado em torno desse padrão. Vários aplicativos foram feitos para ser compatíveis com o Windows, por exemplo. Então, por mais que tenham outros sistemas operacionais mais eficientes, porém menores, para o usuário, em muitos casos, é vantajoso aderir ao Windows, por exemplo, porque, em que pese dar alguns bugs e não ser tão rápido assim, ele tem muito mais funcionalidades agregadas, ok? Esse é apenas um exemplo para ilustrar a vantagem que a Ethereum tem em relação às demais blockchains. Um outro caso real que ilustra bem essa vantagem de quem é pioneiro, mesmo que aqueles que venham depois sejam melhores, mais rápidos, mais eficientes, é o caso do padrão de bitola. Como assim? O padrão de bitola ele tem a ver com a largura dos trilhos de trem. As empresas pioneiras na construção de trilhos de trem, de ferrovias, elas tinham um determinado padrão. E depois que as ferrovias foram sendo construídas de acordo com esse padrão, toda uma indústria foi criada em adaptação a esse padrão. Os vagões de trem eram adaptados ao padrão da bitola. Depois de um tempo, surgiram padrões de bitolas que eram tanto mais seguros quanto possibilitavam que os trens percorressem uma velocidade maior. Porém, imagina o custo para um país, para as empresas mudarem todos os seus vagões, substituírem todos os seus veículos para se adequarem ao novo padrão. Esse custo de adaptação ele torna em muitos casos inviável a adoção de um padrão que pode ser mais rápido, mais veloz e mais seguro, simplesmente porque já tem toda uma instalação feita e adaptada de acordo com um determinado padrão que foi instituído pelo pioneiro de uma determinada indústria, certo? Então esse é um ponto muito favorável a Ethereum. E como a gente já viu ali ilustrado pelo TVL, ela tem toda uma rede que é muito maior do que as demais. Uma série de protocolos de dApps, de DeFi, foram criados com base no padrão do Ethereum, mas também fazendo um contrapeso com esses exemplos da Microsoft e da indústria ferroviária. Hoje em dia, a adaptação a novos padrões é muito mais veloz. Então, a gente tem protocolos que surgem do nada e em pouco tempo já estão entre os top 20 do criptomercado. Então, projetos inovadores têm uma capacidade de crescerem muito mais rapidamente e com um custo relativamente menor do que nesses outros casos que eu mencionei anteriormente. Porém, é útil a gente ter em mente esses pontos. E outro ponto que é importante a gente ter em mente quando a gente vai analisar a diferença entre cada uma das blockchains é o valor em stake de cada um. A Solana é a que lidera entre essas que a gente está mencionando aqui. A Solana tem atualmente um valor de 94, quase 95 bilhões de dólares em staking. Mas note uma coisa, a recompensa dela é de 6,9%. A da Avalanche, por sua vez, é de 9%, quase 10%. Esse valor ele flutua bastante. E a Avalanche está com uma política mais agressiva de recompensa
por stake. E isso faz com que, embora a Solana esteja crescendo bastante, a Avalanche também ganhe espaço, porque a recompensa dela por staking é maior. E a Ethereum 2.0, por sua vez, tem um valor que é o dobro do valor atual em staking da Avalanche, 36 bilhões contra 18 bilhões de dólares. Resumindo, qual é melhor? Ethereum, Avalanche ou Solana? Bom, pessoalmente eu invisto em todas elas e eu acredito no crescimento de cada uma delas também. E o que vai definir qual percentual de mercado que cada uma delas vai abocanhar daqui para frente é a capacidade de criação de um ecossistema cada vez mais robusto, não apenas com mais participantes, mas com mais participantes de peso, de qualidade. Quanto mais transações tem em uma determinada blockchain, maior é o valor do token. A Ethereum é um dinossauro das blockchains que oferece suporte para DeFi, por exemplo, mas é um dinossauro que não vai ser extinto, porque ela está em fase de adaptação. E esse processo de migração da Ethereum para Ethereum 2.0 é crucial para a gente ficar de olho. Se ela for competitiva em termos de taxa, em termos de velocidade, ela já tem a vantagem de ter um ecossistema mais desenvolvido do que as outras. A Avalanche tem diferenciais em relação a tokenomics. Ela tem tanto um máximo supply definido, quanto ela queima 100% dos tokens provenientes de taxas. E a Solana, por sua vez, se destaca na tecnologia, nos mecanismos, nos protocolos que permitem com que ela seja uma blockchain muito veloz e, por consequência, muito atrativa para novos projetos. E eu falo da Solana aqui no canal já tem muito tempo, quando ela nem estava no radar da maior parte das pessoas. Mas o mais importante não é o patamar em que cada uma se encontra agora, é onde cada uma vai estar daqui para frente. Eu acredito fortemente que cada uma vai continuar crescendo e vai continuar se destacando. Se esse vídeo te ajudou a esclarecer alguma coisa, taca aí o joinha. E se você tem alguma dúvida em relação a um desses protocolos que não foi tratado aqui no vídeo, me diz aí nos comentários que eu te respondo direto, ou se for o caso, posso gravar um vídeo a respeito. Tá legal? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.